aí, quero, só para eu saber se vai ter demanda ou não, né? Que assim, se tiver 10 pessoas. Aí, uma pergunta que me perguntaram, gente. Pergunta que perguntaram, óbvio, né? Quanto tempo vai durar, né? Esse valor vai ser para o mês de maio, tá? Esse valor vai ser para o mês de maio. E se nós tivermos uma quantidade grande de alunos, nós vamos fazer de novo em junho. Se tivermos outro tanto de alunos, nós vamos fazer de novo em julho até chegar o Enem. Tá? Você não vai precisar de outro cursinho, você vai ter Gênio Online na sua vida. Tá bom? Professor Estela Mares, um grande beijo na sua alma aí, um grande beijo na alma desses alunos lindos. Obrigada. Vamos lá. Excelente aula, obrigado a atenção de vocês. Nada, Eliezer, obrigada a você. Bom, gente, então para quem está chegando agora, não me conhece, meu nome é Estela Mares, eu sou professora de língua portuguesa, então eu estou aqui na Gênio Online com vocês, as minhas aulas, né, elas vão ser voltadas aí para os conteúdos da prova de linguagens, tá? E o nosso esquema, né, como funciona aqui a minha aula? Cada dia nós temos um tema, temas recorrentes, né, que vêm com frequência caindo nas provas do Enem, na prova de linguagens. Eu explico o tema e logo depois nós vamos resolver algumas questões do Enem sobre esse tema, ok? Bom, então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Gente, dúvidas, tá? Vocês podem ir anotando aí, podem me perguntar, tá bom? Podem me interromper, perguntar. Deixa eu colocar aqui o slide. Então, hoje o nosso tema é intertextualidade. Gente, esse tema, né, é um tema assim que ele não cai, né, não é cobrado somente na parte de língua portuguesa, né, mas na prova de história, na prova de geografia, até nas de exatas costuma acontecer aí, tá? A intertextualidade no Enem. Então, eu já trouxe aqui de cara aqui embaixo, olha, essas imagens aqui, né, para provocar vocês. Quando vocês, né, veem essas imagens aqui, acho que essa da Mônica aqui é clássica, né? Logo, quando a gente vê aqui, a gente já lembra, né, de algum outro texto, não é mesmo? A da Mônica aqui, por exemplo, todo mundo conhece o quadro da Mona Lisa. Então, quando você vê essa imagem dessa Mônica aqui, vem à sua mente o quadro da Mona Lisa. Então, gente, isso que é a intertextualidade. É um texto que faz você lembrar de um outro texto. Ou seja, né, a intertextualidade, ela é um diálogo entre os textos, ok? Então, esse diálogo, ele é feito de várias formas. Pode ser por recursos verbais, não verbais, né, ou mistos. Esse exemplo do quadro da Mona Lisa, por exemplo, são apenas recursos não verbais, né? Mas nós temos a intertextualidade também em letras de música, em poemas, ok? E um detalhe, a intertextualidade ela não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Então, por exemplo, nós vimos ali o exemplo do quadro da Mona Lisa. Não precisa ser exatamente, eu quero fazer uma intertextualidade, eu vou ter que pintar um quadro, né? Ou fazer o desenho desse quadro. Eu posso utilizar de um outro gênero para lembrar. Eu posso, por exemplo, numa história em quadrinhos, né? Remeter ali alguma coisa que lembre o quadro da Mona Lisa ou algum outro quadro. Então, gravem bem, tá? Essa frase em intertextualidade, diálogo entre textos, ou seja, um texto lembrando de outro texto, basicamente. Então, aqui, olha, eu trouxe, né, novamente aquela imagem que eu coloquei lá no início, né? Aqui são os Simpsons. Então, para quem não conhece, né, essa imagem aqui ele faz uma intertextualidade com essa capa do disco aqui, né, dos Beatles, né, atravessando a rua aí, bem famoso, né, então assim, mesmo quem não é fã dos Beatles, acredito que já deve ter visto. Não existe só esse texto aqui dos Simpsons, né, que remete a eles. A gente encontra na internet em vários outros memes, né, como dizemos assim, que remete a essa imagem aqui. Então, um texto lembrando um outro texto, intertextualidade. Gente, olha só esse outro exemplo aqui.
Isso aqui é uma propaganda, tá, do Hortifruti. Então, veja só que interessante. Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. A Hortifruti apresenta O Quiabo Veste Prada. Aqui, a natureza é a estrela do Hortifruti. Observem também a imagem, né? Então, quando a gente, né, vê aqui, só de bater o olho e ver que O Quiabo Veste Prada e olhar para essa imagem, nos remete ao filme, né? O Diabo Veste Prada, não é mesmo? Então, aqui foi uma brincadeira, né, que eles fizeram no anúncio, fizeram essa brincadeira utilizando ainda a intertextualidade, ok? Lembra tanto a imagem quanto a escrita nos faz lembrar desse filme e até a forma aqui, né, lá, ele entrou no seleto mundo do Hortifruti, então assim, a linguagem, vejam só, o gênero é publicidade, né, mas utilizou uma linguagem específica de outro gênero textual, né, que seria um cinema, né, um anúncio de um grande filme, né, a ser estrelado. Então, gente, essa brincadeira aí, né, de lembrar um texto é a intertextualidade. E, inicialmente, eu vou falar daqui a pouco os tipos, né, de intertextualidade, mas, basicamente, a intertextualidade, ela vai acontecer de duas formas, tá? De uma maneira explícita ou de uma maneira implícita. Esses exemplos que eu mostrei até agora é um exemplo de intertextualidade explícita, ou seja, aquilo que está assim, escancarado, claro, você bateu o olho, você lembrou, né? Ela nota-se logo, né, que tem um diálogo com outro texto, um intertexto, ok? Agora, a intertextualidade implícita, a gente não consegue, às vezes, entender de imediato, tá? O intertexto. Então, é preciso a gente ter uma atenção maior, né? E a gente tem um detalhe também, né? Na implícita torna-se mais difícil, porque vai exigir muito que você, para a intertextualidade acontecer ali, que o leitor ele tenha um conhecimento desse outro texto, né? Então, por exemplo, vamos supor, se alguém nunca ouviu nem falar no filme Diabo Veste Prada, nunca ouviu falar do título, né? Não vai conseguir entender essa intertextualidade aqui. Okay? Então, a intertextualidade também depende disso, né? Do conhecimento de mundo aí do leitor. Gente, só um minutinho que eu vou aceitar aqui. Tem alguém pedindo para entrar. Ok. Vamos retornar aqui. Gente, essa tirinha aqui foi na aula passada, né? Vocês lembram que ela apareceu em uma questão que nós estávamos analisando? Ela é um exemplo de intertextualidade implícita, não tá claro. Vou só ler ela novamente aqui, tá? Para quem não estava na outra aula. Aqui tem a Branca de Neve, ok? Então, ela abre a porta, vem a bruxa oferecendo a maçã, ela diz não, obrigado. No outro quadrinho, vem a cobra com a maçã, né, na boca oferecendo, ela diz não, obrigado. E no outro quadrinho já aparece ali um senhor vestido de terno e gravata e fala com ela assim: com mais 10 reais você ganha um celular. E ela, né, aceita, compra a maçã e no outro quadrinho ele explica para a bruxa que é uma questão de técnica. Bom, gente, então, o nosso foco aqui, né? Onde que está a intertextualidade aqui? Quem estava na aula passada já sabe a resposta, que eu acabei comentando, né? Alguém gostaria de falar onde que está a intertextualidade aqui nessa tirinha? Alguém conseguiu captar qual o texto que ela remete? Um dos quadrinhos? Vou ajudar, hein? O segundo quadrinho. Cobra, maçã, né? Nos remete aí a história bíblica, não é mesmo? Então, assim, Adão e Eva. Então, estão vendo que depende, né, do conhecimento de mundo que o leitor tenha, ok? E essa é uma intertextualidade não é explícita, né? Até porque não é o foco desse texto, né? Ela aconteceu ali por um acaso e a partir de uma interpretação mais a fundo é que nós conseguimos pegar essa intertextualidade. Então, gente, veja que essa intertextualidade, quando nós formos resolver as questões, como que isso ajuda a você a interpretar um texto, sabe, de uma forma mais
profunda, porque se a gente for analisar bem, praticamente todos os textos eles vão ter algum tipo de intertextualidade, né? Porque sempre quando a gente vai escrever, né, alguma coisa, pronunciar algum anúncio, a gente sempre tem alguma coisa como base, algum acontecimento como base, né? Então, fazendo uma análise profunda, a gente encontra intertextualidade em praticamente, né, quase todo o conteúdo, quase todos os textos. Então, vamos aí aos tipos de intertextualidade, né? Vou citar aqui para vocês. Gente, só lembrando que esses slides, no final da aula, eu disponibilizo ele para vocês, tá? Lá na nossa sala do Classroom. Quem não tiver acesso, depois só pedir lá nos grupos, tá? Nos nossos grupos lá de WhatsApp, no Telegram, só solicitar lá que o Eliezer passa para vocês. Então, vamos aí aos tipos de intertextualidade: alusão, paródia, paráfrase, epígrafe e citação. Então, vamos estudar cada uma delas aqui. Gente, a paródia é o mais comum, né? Que a gente mais vê a paródia. Ela é um tipo de intertextualidade que a estrutura dela é semelhante à do texto anterior. Porém, ela vai ter mudanças. Quando a gente faz uma paródia, você vai mudar o sentido do texto original. A paródia, ela vem trazer, geralmente, algo bem, assim, de humor, sabe? Alguma coisa bem cômico, crítico, sátiro, né? Geralmente, a intenção é mesmo o fazer rir, né? Ou fazer refletir aí sobre algum assunto. Então, a principal característica de uma paródia ela muda o sentido do texto original. O sentido não permanece o mesmo. Pode, às vezes, permanecer o mesmo gênero textual. Pode ser música, você fazer uma paródia de uma música, né, que é muito comum, mas o sentido tá diferente. Nós vamos ver um exemplo. Eu vou mostrar para vocês agora. Essa paródia aqui é uma paródia musical que foi feita em cima de uma música. Eu vou colocar lá no YouTube, tá? Pra gente ver aqui. Às vezes, quando começar a tocar, vocês vão lembrar, tá? De que música. Foi uma música que fez sucesso alguns anos atrás. Deixa eu trocar aqui a forma de compartilhar. Pra todo mundo já tá rindo aí, né, Maria Odete? Vocês vão gostar. Olha, quem gosta de matemática, então... Opa, peraí. Aqui. Agora sim. Diante das matemáticas adoro uma expressão. E pra começar chama que a multiplicação que resolve a fração. Com adiciação e potenciação. A pedido dos ledinhos ela vem só explicando. Vem da trigonometria. 1 a 1 vai transformando. 1 a 1 vai transformando. 1 a 1 vai transformando. Aqui no conhecimento ela vai te ensinando. Vem aqui em geometria, calculando, integrando, derivando e mais matemática. Bom, gente, eu não vou estender tudo, né? Passar tudo por causa do nosso tempo, mas já deu aí, né? Para vocês lembrarem um pouquinho do que se trata, né? Fizeram uma paródia em cima de uma música, né? Um funk que fez sucesso alguns anos atrás, não lembro o nome, era o Bonde das Maravilhas ou das Meninas, algumas coisas assim. E eles fizeram essa paródia, pegou o toquinho da música, né? Desconstruiu a letra, ou seja, trocou o sentido totalmente, né? A letra agora, ela tá focada no conteúdo de matemática, ok? Fizeram a brincadeira aí, investindo igual as meninas ficavam. Enfim, mas a ideia da paródia, gente, é essa, tá vendo? Pegou o mesmo gênero textual, música,
permaneceu a estrutura, né, toda a questão musical ali, como eu falei, o ritmo, enfim, mas trocou a letra, né, brincou com a letra e mudou o sentido, ok? Tá falando de outra coisa agora. Então, isso que é a paródia, troca o sentido. Então, principais características da paródia: a estrutura é semelhante à do texto original. Isso não é uma regra, tá? Pode ser diferente também a estrutura. Muda o sentido do texto original. Isso sim é uma regra. Para ser paródia, o sentido tem que mudar. Tem que mudar o sentido do original. E um dos, né, principais objetivos em que vai acontecer com a paródia é que ela também, quando muda o sentido, ela vai dar esse tom de humor e de sátira, tá bom? Gente, a epígrafe, bem tranquilo isso aqui, a epígrafe, tá? A epígrafe, quem gosta muito aí de ler, né, sabe muito bem do que eu tô falando. A epígrafe a gente encontra, tô falando quem gosta de ler, porque a gente encontra muito, por exemplo, em livros, tá? Quando a gente abre assim, geralmente na primeira página ali, no início da página, né, no cantinho direito, ele tá em itálico, né, deitadinho, vem ali um trechozinho, geralmente uma citação. Vou mostrar um exemplo aqui, olha, tá vendo? Geralmente tem a página assim, toda em branco, só um minutinho que eu vou aceitar aqui, uma pessoa, ok? Então, gente, aí vem lá, ó, no finalzinho, tá vendo? Por exemplo, nesse livro aqui, olha, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas mudam o mundo, Paulo Freire. Isso que é uma epígrafe, tá? Por que é uma intertextualidade? É uma citação que tá lembrando, né, no caso aqui, olha, um texto, um outro texto, né? Uma citação aí desse autor, do Paulo Freire. Isso aqui também é muito comum, epígrafe, em trabalhos acadêmicos, em artigos científicos, tá? E qual que é o objetivo disso, né, da epígrafe? A epígrafe, ela vem aí como se fosse adiantar, né, para o leitor um pouquinho, fazer o leitor refletir ali um pouquinho do assunto que vai ser tratado ali naquela obra, né, naquele livro ou naquele artigo, né? Então, como eu expliquei, ó, tem a ver com o conteúdo que vai vir a seguir. Ou faz uma menção a uma obra que o autor se inspirou ou recebeu influência. Pode ser também que um autor ali queira fazer uma homenagem, né, a esse autor, aí traz ali uma citação. Funciona como elemento, né, como falei, interpretativo do restante do texto, da obra literária que vem à frente, porque ali o autor ele vai poder já deduzir do que se trata. Esse exemplo aqui, por exemplo, se eu abro um livro e me deparo com uma citação de Paulo Freire, eu já sei que o assunto é algo que vai se tratar sobre educação, ok? E dentro da visão, claro, desse especialista, Paulo Freire. Tá? Fazendo bagunça, né, gente? Citação. Gente, só um minutinho, tem alguém com o áudio ligado aí. Tá se comportando? Vamos desligar aí. Alguém tá com o microfone ligado. Isso, deixa eu só verificar aqui que eu acho que eu consigo. Ah, não, ok. Então, gente, a próxima forma de intertextualidade, citação. Essa daqui, né, para quem já está estudando Enem aí há um tempo, deve conhecer bem, porque vocês utilizam ela na redação, né, também. Então, gente, a citação é uma forma de intertextualidade, tá? A citação, ela pode ocorrer de uma forma, eu coloquei aqui até de cores diferentes, tá, para chamar atenção, de uma forma direta ou de uma forma indireta. A citação de uma forma direta é quando a gente copia o trecho na íntegra, igualzinho lá do texto que você tirou, e coloca entre aspas. E a citação indireta é quando você vai dizer com as suas palavras, né, o que aquele outro autor disse, ok? Trouxe um exemplo aqui para vocês, olha. Segundo Sócrates, olha, entre aspas, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, fecha aspas. Isso é um exemplo de uma citação direta. Tá vendo? Essa frase é literalmente a frase que Sócrates escreveu lá, ok? E logo depois vem aí, né, o seu comentário. Então, esse é um tipo de citação direta, tem essa demarcação. A citação indireta, né, é quando
você não, como eu disse, você vai explicar ali com as suas palavras. Então, primeiro, você tem que falar a pessoa, né? Por exemplo, que esse, olha lá, exemplo, para aí esse, entre parênteses, né? Esse ano 2004 aí é o ano de publicação da obra, né? Do qual se tirou ali, né? Do livro que tirou essa citação. Estão vendo que não está entre aspas? É porque se a gente for lá olhar na página, no texto que a pessoa retirou, não está escrito dessa forma com essas palavras. Né? Ela fez uma citação indireta, ela interpretou, colocou ali a interpretação dela, né? Falou com as palavras dela, ali a natureza fonética, os sons, a familiaridade não são bastante para explicar a metáfora de alguma combinação de sons, tá? Então, indireta, você tem que citar primeiro, né? De quem que você está se tratando, se falando, e você coloca com as suas palavras o que a pessoa disse. Porém, não foi você que disse, você está explicando o que o outro disse. Por isso, é uma intertextualidade. Se remete a um outro texto, algo que já foi escrito, algo que já foi falado. Então, as principais características da citação, ela pode acontecer de forma direta e de forma indireta. Citação, ela passa uma credibilidade ao texto, né? Bem sabemos aí na redação que você usando de forma correta e adequada uma citação lá na sua produção de texto, eleva a sua nota, né? Porque passa uma credibilidade. E promove o embasamento teórico, né? Então, quando você traz uma citação, uma fala de um especialista daquilo que você está falando para o seu texto ali, para o seu artigo, passa essa credibilidade que prova o quê? Que você leu sobre, né? Você buscou outras fontes. Não é só você que está dizendo aquilo, outro especialista também já disse, né? Vai comprovar o que você está falando. Isso que é o embasamento teórico. Gente, alguma dúvida até aqui? Algo que não ficou muito claro, não ficou muito bem explicado? Podemos dar seguimento? Então, vamos lá. E a alusão, né, gente? A alusão também, para quem já está estudando redação aí, já deve ter ouvido falar, né? É interessante começar a introdução fazendo uma alusão histórica ou fazendo uma alusão a um filme, uma série, né? Então, o que é essa alusão? Essa alusão também é uma forma de intertextualidade, né? E a alusão é quando você ali, insinua um texto sem aprofundar muito, quando você só cita, tá? Ou seja, apresenta de uma forma superficial e bem objetiva as informações, as ideias, né? E outros dados presentes nos textos. Então, gente, a alusão é o mesmo que insinuação, menção, comparação e referência. Essas palavras são sinônimos, tá bom? A alusão, acho que é a mais chique delas, né? A gente trata, mas são sinônimos, tá? Então, para vocês entenderem, a alusão é isso, é quando você faz uma referência, uma menção, uma insinuação, uma comparação. Gente, essa moça, essa blusa que ela está usando, ela faz aí uma alusão à bandeira do Brasil, né? Porque olha só as cores, né? São as mesmas cores da bandeira. Então, ela nos faz lembrar, né, da bandeira do Brasil. Então, ela está fazendo aí uma intertextualidade. Lembra que eu falei no início? Se a gente for analisar profundamente, a intertextualidade está em tudo. Tá vendo? Tá até na blusa que a pessoa usa. Depois dessa aula, vocês vão ver. Vocês vão começar a ver intertextualidade em tudo. Vocês vão olhar assim para a cara de quem está morando com vocês e vai ver uma intertextualidade ali. Bom, gente, então brincadeiras à parte. Então, por falar em redação, né? Olha só, eu trouxe aqui um trechinho, tá? De uma redação. Vou ler aqui, porque pode ficar um pouco embaçado. No fervor de 2013, os brasileiros foram às ruas para aclamar por um novo país. Saúde, educação e violência apareceram entre os temas pautados. Esses movimentos demonstraram a insatisfação dos patriotas, os quais versaram medidas inovadoras para as gerações, enfim. Bom, gente, esse trechinho aqui é um trechinho de uma introdução, tá? De um texto dissertativo, argumentativo, né? Igualzinho do Enem. E percebam que ele começa fazendo uma alusão a um fato histórico.
Olha lá, ele começa... Tá vendo que a alusão, ela não é explicar, porque senão já cai, você já tá contando. A alusão é só mencionar, sabe? É só mencionar, né? Então, ele falou rapidamente, né? Que quando, né? Fevereiro de 2013, no fervor de 2013, o que aconteceu? Os brasileiros foram à rua, né? Pedindo aí mudanças no saúde, educação e violência. E pai já entrou no assunto, já começou a falar o que tem no assunto. Então, alusão. Você vai fazer uma referência, você vai citar de forma breve, né, um acontecimento, enfim. Aqui tem um outro exemplo, olha. Este computador, sem dúvidas, é um presente grego. Essa expressão presente grego, ela só faz sentido para quem conhece a história da Guerra de Troia, né, que significa em um presente que traz prejuízo, algo ruim. Tá? Então, aqui... Se a pessoa não conhece, nunca ouviu falar, né, nessa história de Guerra de Troia, não sabe o que significa essa expressão, não vai entender a intertextualidade que teve aqui. No caso aqui, né, o tipo de intertextualidade é uma alusão, porque não explicou, né, com detalhes o que é o presente de grego, né, só fez uma... Ali, lembra que eu falei da comparação, né, a alusão também ela traz isso, uma comparação, né, comparando o computador com o presente de grego lá da história da Guerra de Troia. E a paráfrase, a gente ouve muito essa palavra assim, parafrasear, né? Então, parafrasear, né, vem de paráfrase, que significa interpretar um texto com as palavras próprias, mas mantendo o seu sentido original, ao contrário da paródia. Lembram? A paródia não mantém o sentido original lá do texto que fez, não, do primeiro não. A paródia, obrigatoriamente, ela tem que mudar o sentido. A paráfrase, não. A paráfrase mantém o sentido. Você pode trocar o gênero textual, mas o sentido tem que ser o mesmo. Então, veja, volto novamente com esse exemplo aqui, porque esse exemplo aqui é uma paráfrase, tá? Observem bem, aqui eu troquei, né, ou fizeram em a troca das pessoas aqui, ok? Aqui não são os Beatles mais, são os Simpsons. Mas, vejam bem, está tudo exatamente, observem, tudo no mesmo lugar, né? Então, assim, tudo no mesmo lugar, ou seja, o sentido não mudou. Se eu tivesse colocado aqui algum desses personagens em uma outra posição, fazendo algum outro gesto, feito alguma alteração, aí já não seria mais uma paráfrase, seria uma paródia, porque eu teria mudado o sentido. Aí eu quis passar uma outra mensagem, enfim. Mas estão todos, olha, exatamente igual, ou seja, não é igual, lógico, porque são outros personagens, enfim, mas a essência, o sentido permanece o mesmo. Aqui tem um outro exemplo, esse ditado popular, né? É melhor se arrepender do que fez, do que se arrepender do que não fez. A frase de baixo é uma paráfrase, né, desse ditado. É melhor acordar de ressaca do que dormir na vontade de beber. Gente, tá dizendo a mesma coisa. Concordam comigo? O sentido é o mesmo. Tá, no fundo, tá dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? Usou palavras diferentes para a lição que quer se passar é a mesma, né? É melhor se arrepender do que fez, do que se arrepender do que não fez. É melhor acordar de ressaca do que dormir na vontade de beber. Você dá na mesma, né? Falei a mesma coisa usando palavras diferentes. O sentido permaneceu o mesmo. Tá, gente? Então, paráfrase é diferente de paródia, porque na paráfrase permanece o sentido do texto. O sentido original do texto vai permanecer. Na paródia, o sentido muda. O sentido, né, ele passa, lembra lá da letra da música lá, ó, que trocou totalmente, tomou outro rumo, tá? Então, vamos lá. A intertextualidade no Enem, raramente não vai ser cobrado assim não, sabe? A gente vê muitos exercícios, né, que a gente faz pra gente treinar,
coloca lá o texto e pergunta: ah, qual tipo de intertextualidade que tem aqui? Não, não é assim que vai cobrar, não. A intertextualidade, né, nas questões do Enem, elas vão ser de formas bem explícitas, ou seja, você tem que ter o conhecimento, você vai ter que entender que teve uma intertextualidade para interpretar o texto. Vai ser na hora da interpretação. Vamos ver aqui as questões. Então, olha só, essa questão aqui, ela é bem clássica, né? Então, nós temos aí, né, esse quadro, vocês bem devem conhecer, né, o título dessa obra em Operários. E é o seguinte, vamos analisar rapidamente aqui. Tem aqui vários, né, vários rostos e cada um, assim, eles são diferentes, né, como se tivessem cada um, né, representando alguma cultura, enfim. Estão todos juntos. No fundo ali a gente observa uma fábrica, né? Tem as chaminés, enfim. Gente, só um minutinho que estão chamando aqui. Deixa eu aceitar. Ok. Então, aí vem logo em seguida, né? A questão traz esse quadro e traz o seguinte textinho. Desiguais na fisionomia, na cor e na raça. O que lhes assegura identidade peculiar são iguais enquanto frente de trabalho. Então, a gente já supõe que eles são os trabalhadores, né, dessa fábrica. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um do lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Aí vem a questão, olha. O texto aponta, no quadro de Tarsila do Amaral, um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Então, gente, o que a questão está querendo aqui? Vocês vão ter que achar aqui nas opções A, B, C, D e E. Tem versos. Olha, ali atrás eu tenho o quadro, ok? Um gênero textual, pintura. Aqui, ele já está trazendo para você outros, né, gêneros aí, que são os versos, né, de poesia. E você vai ter que achar qual desses versos aqui que está fazendo uma intertextualidade com o quadro. Mas está escrito aqui na pergunta para você a palavra intertextualidade? Ache? Não. Tá vendo? Olha só, o texto aponta, né, no quadro Tarsila do Amaral, um tema, né? Que tema é esse? Lá no textinho, né, que eu li para vocês. Que também se encontra nos versos aqui. Então, vou dar um tempinho aí. Quem já sabe a resposta, qual questão que vocês marcariam, pode colocar lá no chat. Ou pode falar também quem quiser. Deixa eu dar uma olhada lá aqui o que vocês comentaram. B. A maioria tá na letra B. Teve letra C também. Então, vamos lá, gente. Muito bem. Letra B, né? Resposta letra B. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. A de brandar essas pedras, suando-se muito em cima, né? Então, eu vi que teve alguém que colocou a C. Aqui dá para confundir um pouquinho mesmo a B com a C. Mas sabe por que não, né? O que vai diferenciar aqui? Na C, observem que ele fala funcionário público. Então, ele já está especificando, tá vendo? E lá, né, tanto no texto quanto no quadro, não se trata de funcionário público, né, de funcionalismo público. Não tem nada explícito dessa forma. Não está tão específico que é funcionário público, entendeu? Então, por isso que não pode ser a C. E tem uma coisinha aqui também, né? São muito severinos, né? É comum, isso acho que os mais jovens talvez não tenham esse conhecimento, mas é comum a gente chamar, né, de severino os trabalhadores, né, as pessoas que trabalham em indústrias, né, é comum a gente apelidar de chamar de severino, ok? Então, é uma coisinha, um detalhezinho, né, que pode ajudar também nessa interpretação.
Gente, alguma dúvida? Algum comentário sobre essa questão? Todo mundo entendeu que esse trecho aí, ó, do João Cabral de Melo Neto, né? O que tá fazendo a melhor intertextualidade, que nele tem o mesmo tema, tá? Do que foi tratado aqui, tá? Nesse textinho, né? Que se remete aí a essa imagem. Então, temos tempo aqui, vamos aqui mais uma. Ah, tá, aqui eu escrevi, né? Que às vezes vocês gostam de ler o slide depois, a justificativa, né? Porque dessa questão. Vamos aí ao próximo, é uma questão do Enem de 2019. Aí aqui, olha, vai aparecer 2 textos. O Enem gosta muito disso, né? Trazem até alguns concursos públicos também essas questões que tem 2 textos. Então, vamos lá. Texto 1. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e só no primeiro semestre o Disque 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Então, esse trecho aí foi tirado o jornal Folha de Londrina. Esse é o texto 1. Texto 2. Direito dos idosos. Gente, só um minutinho aqui, porque tem alguém chamando aqui. Desculpa, voltei. Texto 2, direito dos idosos. É um folder, né? Um folderzinho aí que ele foi, né, produzido e divulgado pelo governo, né? Tá no site lá oficial. Então, ele traz aí Estatuto do Idoso e a Constituição Federal. Asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de processos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos de lazer. Aos idosos de baixa renda também estão garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo e acesso a mais de 20 programas sociais. Bom, gente, então a primeira coisa que você deve fazer antes de ler a questão, se quer, é já fazer, pensar aí, né, que relação que tem esse texto 1 e esse texto 2. De cara, olha, são gêneros textuais diferentes, né? Aqui eu tenho um folder, né? Então, eu tenho aqui o uso das imagens, olha, eu tenho a linguagem não verbal. As informações aqui, elas estão reduzidas, né? Porque o objetivo aqui é de passar a informação de uma forma mais rápida, né? Então, elas estão mais resumidas, reduzidas e tem o auxílio ainda das imagens. Aqui eu já trato assim de uma notícia, então já está um pouco mais detalhado, né? As informações, não tem o uso de imagens. Enfim, já dá para vocês fazerem uma relação. O que um texto aqui tem a ver com o outro. Então, vamos à questão? Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso apresentam vantagens em relação às de outros países, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, um minutinho. Pensem em qual seria a resposta. Podem escrever aí no chat. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui, ver o que vocês estão comentando. Letra D é
Então, muitos aí na D, na E. Ok, então vamos ver então. Qual que será? Letra E, gente, a resposta. Chegou alguém aqui. Vamos explicar por quê. Peraí, vamos lá. Letra E. Eles têm aí um contraste, né, com as condições de vida proporcionadas pelo país. Então, vamos lá, vamos entender aqui um pouco a resposta. Basicamente, se você interpretar aqui o que está dizendo no texto 1, na notícia, né, já traz aqui pra gente que, olha só, que o país, né, lá o Brasil, né, especificamente, né, precisa levar em consideração que está envelhecendo e aqui tá falando a questão do preparo, olha, sem estar aqui não está preparado, tá vendo? Não está preparado para os desafios, proteção, enfim. E fazendo uma análise, né, também aqui, enfim, dos direitos, o que se conclui, as outras aqui é uma questão que vai também por eliminação, né, gente? Como eu falei, a interpretação do primeiro texto já te induz a resposta, né, que tem esse contraste ainda das condições de vida proporcionadas pelo país, né, que os idosos necessitam e o país não está preparado. Mas as outras alternativas são informações que não são passadas, né, em nenhum momento nos outros textos. Agora, vocês devem estar se perguntando, tá, professora, mas o que a intertextualidade tem a ver com essa questão aí? Né, no que isso pode me ajudar? Gente, esse texto aqui, né, o texto número 2, ele faz uma intertextualidade com o Estatuto do Idoso. Aqui não está o Estatuto completo, né? O Estatuto é um texto cheio de leis, enfim, então é uma intertextualidade. E um texto com outro também, né? Porque aqui, né, falando do direito dos idosos, ele está remetendo aí às informações que foram passadas aqui na notícia. É o assunto, né? O sentido do texto tal mesmo. Tendo a gente fazer aqui mais uma. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e desafrontar-se com passagens já lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Então, vejam, essa questão aqui, ela já traz de uma forma mais direta o tema intertextualidade, né? Então, aqui pede para ler, aqui são 3 textinhos. Então, primeiro, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, segue na vida. Né? Esse é um trechinho do poema do Carlos Drummond. Texto 2, quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entornou, mas vou até o fim. Esse é um trecho de uma letra de música, né, do Chico Buarque. E o texto 3, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. E esse trecho aí são, né, da nossa querida autora Adélia Prado. Bom, gente, vocês já devem ter percebido aí, né, que esses 3 textos aí, eles têm algo em comum, tá? Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação ao poema lá do Carlos Drummond de Andrade, né? Por que que tem essa intertextualidade aí? Porque teve uma reiteração de imagens, oposição de ideias, falta de criatividade. Eles não tinham o que escrever, então vou escrever um texto baseado lá no outro poema. Negação dos versos ou ausência de recursos? Pensem rapidinho, digitem a resposta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A, B, maioria A. B, ok. Resposta, gente, letra A, tá? Reiteração de imagens. Pera aí, professor, não tem imagem. A notícia não tem foto. Gente, essa palavra, né, imagem, ela pode ser, não se remete apenas à imagem que esteja ali impressa, dita, mas a imagem aqui, ó, mental,
tá? Então, pense nesse sentido, tá? Cuidado com essa palavra imagem aí nas provas, porque ela não está ligada só à foto que está ali impressa, não. Reiteração de imagens, ou seja, quer dizer que, né, olha aqui, esses outros, o texto 2 e o texto 3, quando a gente lê ou ouve aqui o texto 2 e o texto 3, logo você lembra, né, você se remete a esse poema do Carlos Drummond, né, que é o texto original. Lembra? Faz a intertextualidade. Então, isso é o quê? Uma reiteração de imagem. Reiteração. Você lembra, né, da imagem, você lembra do poema, é como se você lembrasse da imagem do poema. Ok? Imagem no sentido de imaginação. Ok? Não literalmente no sentido de uma foto impressa. Ok? Acho que pode ser, às vezes, essa palavra aí que pode, né, atrapalhar aí um pouquinho na hora da interpretação. Mas gravem essa dica aí, tá? Da palavra imagem como esse sentido também de imaginação. E não só no sentido de uma foto impressa. Ok? E até por eliminação também, né, gente? Eu até brinquei que falta de criatividade. Não, né, gente? Pelo contrário, né? Fazer intertextualidade, assim, dessa forma, né? Ainda mais com o poema de Carlos Drummond de Andrade, é algo, né, difícil. Né? Negação dos versos, ausência de recursos, não, nada a ver. Oposição de ideias, não. Né? Sabemos que a intenção não é se opor, mas passar uma outra versão, um sentido um pouco diferente, né? Com outro olhar. Bom, gente, então é isso. Então, a minha dica aqui, mais uma vez também, né? Quem estava na outra aula, lembra que eu falei aqui, uma dica que eu dou sempre, fazer o mapa mental das informações que vocês tiveram na aula, não só aqui na aula de português, mas todas as aulas. Depois, ou hoje mais tarde, ou amanhã, tira um tempo, leia os slides novamente, né? Assista a aula novamente. Anote as dicas, né? Coloque com cores diferentes, bem destacada aí no seu caderno. Resolva questões sobre o tema específico, né? Então, corre lá no Google, digita lá em questões, intertextualidade no Enem, para você ficar bem craque, hein? E anote as suas dúvidas, anote, escreva quando você tiver uma oportunidade, né? Aqui comigo, principalmente a galera que estiver aí no grupo VIP, né? Vai ter essa oportunidade aí de estar fazendo essa troca comigo aqui, né? Das dúvidas. Então, pessoal, gente, sim? Professora, a gente precisa aprender a estudar, né? A gente fez uma postagem hoje no Instagram, genionline.enem, ensinando a fazer flashcards, fazendo anotações eficientes. Tem gente que anota tudo, né? Enquanto está estudando, anota tudo. E às vezes você perde muito tempo com isso. Se você fizer flashcards dos conteúdos que você está aprendendo, você consegue organizar essas informações e ter acesso a elas depois. Deixei aí, ó, @genionline.enem. Tá bom? Sim. Que show de aula, hein, professora? Ok, que gente. Show. Que bom. Gente, alguma dúvida, algo que não ficou muito claro, ou que vocês gostariam de saber, né? Mas fiquem à vontade, gente. Pode escrever se tiver com vergonha de falar. Show de bola sua aula, professora. Gostei muito, viu? Tirou todas as minhas dúvidas. Ai, que bom, Meire. Então, o negócio agora, como eu falei, é com vocês, né? Praticar. Treinar. Isso mesmo. Treinar, anotar as dicas e colocar em prática e treinar. Porque interpretação de texto não tem uma receita, não. É fazer. Tem que ir fazendo, tá? Ok, gente, por nada. Que bom que eu consegui, né, ajudar vocês aí, esclarecer um pouquinho. Vou colocar um slide lá na nossa turminha, tá? No Classroom, para vocês terem o acesso aí depois, né? Para continuarem os estudos. Ok, gente? Então, um abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Siga a gente lá, gente. Compartilhe com os amigos, viu? Entre lá no Telegram. Tamo junto.